Gente, bebam água. Bebam água. Importante. Tá? Viu, Ariel? Água. Beber. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Fala, galera. Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai trabalhar com a aula de artes para a turma do 8º ano do Colégio Alfinísia Freire. Peguem um livro didático de vocês, de artes, lá na página 40, 41, para a gente começar a trabalhar com isso daquela mesma forma que a gente sempre faz, que é uma parte de leitura, outra parte que seria a discussão que a gente faz em sala de aula. Infelizmente não vai ter como fazer, né? Mas eu vou apresentando algumas ideias, algumas coisas assim que depois, em outro momento, vocês podem chegar e me questionar, inclusive, no momento que vocês quiserem, beleza? O assunto é objetos para o futuro, que na verdade é para a gente trabalhar com a ideia de arte e sustentabilidade. Uma forma de você se utilizar de materiais recicláveis para poder fazer arte. Lá na página 41 a gente vai ter o seguinte: as sociedades contemporâneas têm produzido cada vez mais objetos e bens industrializados. Depois de utilizados, esses materiais, parcial ou integralmente, tornam-se lixo. E é uma coisa que é interessante a gente falar, é necessário a gente falar, porque hoje em dia nada é feito para durar, né? Então, se você hoje compra um celular de última geração, daqui a 6 meses o celular já está defasado. Não que as funções dele ainda não sejam mais úteis, e muito bem útil, mas o grande problema é que, por conta da própria manipulação do mercado, da mídia, vai tentar sempre te empurrar aquilo que é mais novo. A diferença pode ser uma letra. Então, Samsung S40, Samsung, aí de repente eles lançam um S41. Qual é a diferença entre os dois? Além do número. É porque um tem a câmera de 15 megapixels, o outro tem 15.0,001. Opa, mas já é maior, então significa que é melhor, a gente pode descartar aquele antigo e passa a usar o novo, né? Aí dá-lhe dinheiro para dentro para pagar esses negócios. Mas beleza. Só que aí, à medida que você vai fazendo essas trocas, vai comprando mais matéria industrializada, você vai gerando mais lixo. Sejam lixo eletrônico, sejam plásticos, sejam materiais descartáveis em geral, que aí você tem que pensar sobre qual é a forma de destinação desses materiais, né? E aí você tem lá, a grande quantidade de lixo é um problema para a maioria das cidades do mundo, por isso é importante consumir de modo consciente e fazer o descarte adequado do lixo para que seja possível reciclá-lo. Não é à toa que a gente vê em diversos locais a existência daquelas lixeiras, são 4 tipos de lixeiras, né? Cada uma com uma cor diferente. Amarelo, azul, verde, vermelho, um direcionado para lixo orgânico, que é essa matéria, esse alimento que a gente come. Comer uma maçã, tal, é orgânico. Aí você vai destinar para um determinado ponto de coleta, uma determinada lixeira. E aí você vai ter uma lixeira que é para esse material orgânico, né? A outra vai ser para papéis, uma outra para papel, papelão, tal, essas coisas. Uma outra que vai ser para metais, né? E uma terceira lixeira que é para material plástico, né? Isso mesmo. E pronto, então é preciso saber qual primeiro é preciso fazer essa separação de materiais, né, para que ele possa ser destinado para o seu local correto. E aí, por que há essa importância de separar um material? Cada um vai ser destinado para um local diferente, porque cada um passa por um processo de reaproveitamento, processo de reciclagem que vai ser completamente diferente de um para o outro. Agora, também não é
por exemplo. Não é qualquer papel que você vai conseguir chegar e levar para reciclagem, né? Tipo, você tem um papel de caderno, vai, mas papel higiênico, gente, pelo amor de Deus, não rola não. Mas enfim, continuando aqui. Um descarte adequado cria condições de sustentabilidade, gera desenvolvimento social e ainda ajuda a preservar os recursos naturais. A sacola plástica e as garrafas PET são alguns dos produtos mais numerosos e nocivos para o ambiente devido ao longo tempo de decomposição desses materiais. Depois eu vou passar uma tabelinha para vocês que tem toda... que fala sobre o tempo de decomposição de cada material na natureza. E aí para vocês verem qual a importância de se descartar, primeiro de tentar se evitar o excesso de consumo desses materiais e depois, não havendo a possibilidade de você não utilizá-los, você pelo menos saber, minha voz chega a falhar, você pelo menos saber o local correto para poder fazer esse descarte, né? Para que não seja jogado nos lixões, para que não seja destinado à natureza, né? E acabe poluindo lençóis freáticos, entupindo bueiros, que aí quando chove depois alaga tudo. O povo fala, a culpa é do governo. Não, a culpa acaba sendo um pouco nossa também por conta desse descarte irregular que muitas vezes acabam indo para essas galerias de esgoto, né? Então, temos um pouquinho de culpa nisso daí também. Mas enfim, esse gerar desenvolvimento social é interessante porque também a gente sabe que vivemos dentro de uma sociedade que nem todo mundo tem as mesmas oportunidades. E aí a gente tem diversos coletivos de catadores de recicláveis, não são simplesmente catadores de lixo, importante dizer isso. Até mesmo porque existe uma estigmatização sobre esse nome, né? Porque é catador de lixo. Não, o cara não está catando lixo, simplesmente. Ele está buscando aqueles materiais que são recicláveis, justamente para poder acumular e vender. É uma forma deles obterem um lucro dele e muitas vezes esse papel que eles possuem de catadores de recicláveis, de material reciclável, acaba sendo muito mais importante, inclusive, eles fazem muito mais para o meio ambiente do que muito ministro do meio ambiente, né? Querendo desmatar a pobre coitada na Mata Atlântica e matar os índiozinhos. Mas enfim. E aí esses catadores de material reciclável, eles vão fazer essa primeira separação. Às vezes, quando a gente não faz dentro de casa, eles são os primeiros a fazerem essa separação para que possa ser esse material ser retirado das ruas, para que não suje, para que não caia nos bueiros, para que não entupa essas galerias de esgoto e aí retorne em forma de alagamento para a gente. E eles retirando esse material da rua e dando a destinação correta, já faz com que boa parte desse lixo saia de circulação, né? Vamos lá, continuando. Aí a gente tem lá na página 42 o seguinte: reciclar, reutilizar e reduzir o consumo. As próximas páginas vão conhecer artistas e designers que reaproveitaram objetos descartados e recuperaram máquinas antigas na produção de suas obras, a fim de divulgar a ideia de redução do consumo e de provocar reflexão sobre a questão do lixo. É interessante porque a gente trabalha com a arte que é crítica. O papel da arte, ele ultrapassa a questão estética. Não é somente você chegar, olhar para a arte, olhar para aquilo que foi produzido, que é chamado de um objeto, de um produto da arte, e dizer, nossa, que bonito, tá? O quadro da Mona Lisa, nossa, que lindo, uhul. Não, e aí tirar selfie, né, com a Mona Lisa ali atrás. Não, calma, peraí. Muito mais do que esse papel estético, a arte ela serve para chocar, para gerar uma crítica, fazendo com que a pessoa que olhe para aquele objeto perceba que existe muito mais do que um objeto ali, que aquilo é muito mais do que uma simples atração estética para que as pessoas olhem e simplesmente achem bonito, achem feio, achem
ache ou deixe de achar qualquer coisa. A grande ideia desse papel da arte, principalmente para quem trabalha com esse material reciclável, é gerar aquela pulga atrás da orelha do pessoal, né? Dizer, pô, olha só, eles estão se aproveitando daquilo que é considerado como lixo para muita gente, que é aquele material que é descartado, muitas vezes, que a gente não vê nenhum tipo de utilidade mais, mas esses artistas, eles vão pegar esse material e vão trazer uma nova denominação para eles, uma nova roupagem, né? Uma nova utilidade para esses materiais. E aí o que é que a gente tem aqui? Essa obra chamada Cabeça de Touro, de Pablo Picasso, que é bem interessante. Por quê? Em 1942, durante a Segunda Guerra Mundial, o artista espanhol Pablo Picasso vivia em Paris, France. Naquele momento em que a cidade estava ocupada pelas forças alemãs e havia escassez de materiais de todo tipo, o artista passou a desenvolver um trabalho de montagem usando objetos descartados. É interessante a gente falar também que, assim, durante tanto a Primeira quanto a Segunda Guerra Mundial, muitos dos materiais que eram utilizados, por exemplo, para produzir carros ou equipamentos industriais em geral, maquinários e tal, esses materiais eles foram retirados dessas indústrias e foram repassados para a indústria bélica. O que é a indústria bélica? É a indústria da guerra, simplesmente. Então, nessa época se deixou de produzir muitos carros, se deixou de produzir muitas máquinas que eram para as indústrias. Não somente isso, mas até outros tipos de materiais, o plástico, o tecido também. Tudo aquilo se pegava uma boa parte dessa matéria-prima e se destinava para a indústria bélica, para a indústria da guerra, né? Seja para fabricar moto, fabricar carro, fabricar armas, munições, também para o fardamento dos militares, porque tinha várias fardas lá. E aí então eles separaram boa parte desses materiais para levar para a indústria bélica. Mas aquilo que sobrava em geral ainda dentro da sociedade, dentro desses locais fora da guerra, eles eram aproveitados de certa forma, né? E aí é o que o Pablo Picasso faz. Ele, naquele momento que a cidade estava ocupada pelas forças alemãs e havia escassez de bens materiais de todo tipo, o artista passou a desenvolver um trabalho de montagem usando esses objetos descartados. Essa técnica recebe o nome de assemblagem. Assemblagem, então, vai ser o aproveitamento desses materiais descartados, e que se monta um novo objeto, dando um novo significado, se ressignificando esses materiais para poder construir uma obra. E aí o que ele fez foi, ele olhou para algumas peças de uma bicicleta quebrada e construiu uma escultura cujo tema sempre esteve presente em suas obras, o touro. Espanhol, touradas, tá? Pablo Picasso, touro. Ó. É interessante depois vocês olharem a imagem da Guernica, ou Guernica, que foi um quadro pintado pelo Pablo Picasso que fazia referência à Guerra Civil Espanhola, tá? Mas isso aí já é uma outra aula. E aí essa obra que ele produziu simplesmente com um selim e um guidon, ele se utilizou de um selim e um guidon para poder fazer um objeto com a cabeça de touro, simplesmente. Ele recebeu o nome de cabeça de touro, né? Na página seguinte, a gente vai ter aí vários objetos que são fifós, lampiões também, né? Fifós são pequenos lampiões a querosene com pavio
São alguns objetos coletados pela arquiteta Lina Bobardi em sua passagem pela Bahia entre o final da década de 50 e início da década de 60, na coleção Lina Bobardi. São pequenos lampiões feitos com diversos materiais descartados, como latas de origens variadas e barbantes. Eram usados na década de 50 para iluminar as casas na zona rural do estado da Bahia. É bem interessante você ver, talvez no interior ainda consiga encontrar muito disso, ou na casa daquela galera mais das antigas, né, na cozinha principalmente, vai acabar encontrando alguns materiais, alguns objetos que são feitos a partir de latas vazias, né? Latas vazias, caixas de madeira ou material de carro, sei lá, sempre vai acabar encontrando um objeto ou outro que é feito a partir do reaproveitamento de um objeto que não tem nada a ver com isso, né? E aí é o caso da gente encontrar os lampiões que eram feitos com latas antigas. Quem é que nunca viu nas ruas, assim, você vai comprar aquele amendoinzinho e tal, e aí o pessoal tá com uma lata de soja daquelas antigas, para poder pegar a quantidade, já tem a quantidade certinha ali para pegar um amendoim e jogar dentro de saquinho para vender para a galera. Pronto, ó. Isso aí é uma forma de reaproveitar algo que já teve uma outra utilidade. É uma forma de dar um ressignificado para aquilo. E é importante a gente fazer uma diferenciação também que dentro da arte popular, daquilo que é fabricado pelas pessoas, principalmente pelaquela galera que é mais ligada à zona rural e tudo, dentro dessa arte popular a gente vai ter dois tipos de arte, dois tipos de material que são construídos, né? Que é a arte decorativa e a arte utilitária. A decorativa vai ser, por exemplo, a cabeça de touro que o Pablo Picasso construiu, que ele vai pegar aquilo simplesmente, não vai ter um novo significado em relação a uma utilidade, vai ser para enfeitar. Então, você vai chegar, vai pendurar na parede de casa, assim, como uma forma de decoração. Por isso que é uma arte decorativa. Enquanto que aqueles objetos que se tornam utilitários, é o caso do copo da lata de soja, por exemplo, você pega um amendoim, ou esses fifós, esses lampiões, que aí você se aproveita da lata antiga, faz uma mistura ou outra ali com outros materiais para poder construir esse lampião, ou então você faz uma construção de outro objeto, uma caneca. O pessoal vende muito na rua isso, né? Aquelas canecas feitas através das latas de alumínio, de cerveja, de refrigerante, disso. Aquilo é uma forma de arte, uma expressão artística, se utilizando de material reciclável, e é uma arte utilitária, são objetos que se tornam utilitários, né? Então a Lina Bobardi, quando ela vai para o interior da Bahia, ela colhe muitos desses objetos para poder colocar como uma forma de expressão artística dessa população rural. Uma forma de mostrar que existe arte dentro da casa dessas pessoas mais simples também, né? É o que a gente chama de uma valorização do design popular. Pronto. E aí esses objetos fazem parte da coleção da arquiteta Lina Bobardi, que concebeu o Museu de Arte Popular da Bahia, inaugurado no início da década de 60, com uma grande mostra colocava em evidência a qualidade do artesanato e da arte popular feitos na região nordeste do Brasil, né? E aí você tem a definição de artesanato, de arte popular e tal, mas é aquilo que a gente já vem discutindo há um tempo. Aí na página seguinte, página 44, a gente tem o seguinte. Em 1970, o arquiteto norte-americano Gordon Matta Clark fez uma parede de concreto e sucata,
Instalação chamada parede de lixo é uma parede pouco resistente, construída de materiais incapazes de sustentar uma edificação. Com essa obra, o Mata Clark procurou chamar a atenção para a questão do lixo. Aí é um dos tipos de obra de arte que a gente vai dizer que é uma obra crítica, né? Não é uma questão estética, não é para que as pessoas possam olhar e achar bonito, ou como na parte da arte popular, que a gente faz a separação entre aquilo que é decorativo e o que é utilitário. Nesse caso, não vai ser nenhum dos dois. Primeiro, por não se tratar de uma arte popular, especificamente. Apesar de que vai ser uma arte a partir de materiais que são materiais que a gente vê no nosso dia a dia. Vocês olhando aí para a imagem da página 44, imagem da página 44, ok? Vocês olhando para essa imagem, vai ver que vai ter diversos objetos, diversos materiais que muitas vezes a gente olha para dentro de nossas casas e vê num cantinho lá cheio de poeira, né? Ou então na despensa, na garagem, ou se a gente for passando pela cidade, ver um acúmulo de lixo em um determinado local, vai ver muitos desses materiais que estão aqui. É uma roda de uma bicicleta, é um telefone das antigas, fixo, né? Quebrado, uma máquina de escrever, um teclado de computador, da CPU, aquele computador grande, computador de mesa, né? Roda de carrinho de bebê, roda de carrinho de supermercado e assim por diante. Vários objetos que aí o que o Mata Clark vai fazer? Vai pegar todos esses objetos que foram descartados em algum local e vai construir um muro, uma parede enorme. E aí então a gente vai ver essa obra feita pelo Mata Clark, que ele vai ter, segundo aqui a imagem, as dimensões estão erradas. Botou aqui 35 centímetros por 23, provavelmente deve ser 3,5 de largura por 2,33 metros de altura, né? Pelo tamanho dos materiais assim. Deve ser isso. Mas enfim, aí é uma forma de chamar a atenção para essa questão do lixo, desse acúmulo de lixo nas grandes capitais, principalmente. Todo esse material que foi jogado muitas vezes no meio da rua, né? E aí em 2006 a obra foi apresentada na 27ª Bienal Internacional de Arte de São Paulo. O projeto de montagem foi orientado pela viúva da artista Jane Crawford. Esse material, essa obra, Parede de Lixo, fabricada pelo Mata Clark, ele está exposta. Essa obra foi exposta já em diversos locais do mundo, né? Diversas galerias de arte. Então, sempre com essa forma de você chamar a atenção para esse descarte irregular de lixo nas grandes cidades, né? Então, você vai pegar esse material que é descartado naquele local mesmo, naquela localidade, e vai se construir uma parede a partir desses objetos que são objetos de consumo nosso. Então é como se o pessoal fosse aqui em Aracaju, estivesse andando pelas ruas e indo coletando o material que vai encontrando num lugar ou outro, num canto ou outro, e construir uma grande parede misturando concreto, a massa, né, o concreto lá de cimento, e colocando por cima, misturando esse concreto, esse cimento e esses materiais para poder construir uma grande parede. Imagine a gente fazer isso na escola, que massa, né? Assim, na porta da escola, ninguém mais entra. Brincadeira, viu, gente? Ó, Luciano, foi mal. E pronto, passando para a página seguinte. Design inglês Stuart Haggard coleta objetos descartados em um trecho específico do litoral da Inglaterra. Esses objetos são limpos, classificados e reunidos para a produção de suas peças. O lustre Tide, que significa maré, foi feito com diversos tipos de plástico, claros e translúcidos. Os objetos que o compõem têm formatos diferentes, mas são organizados para criar uma grande esfera. O Stuart Haggard
tem esse trabalho que é bem interessante, tem um site dele, inclusive, com esse próprio nome, que eu vou deixar disponível aí também para vocês darem uma olhada. É bem interessante porque ele faz, antes de tudo, ele faz uma montagem com os materiais separados por cores. Então, ele vai andando pelo litoral, lá da cidade dele na Inglaterra, e ele vai coletando aqueles objetos, né? No litoral e tal. Pronto, chega em casa, vai lavar direitinho, bonitinho e tal, e vai separando. Depois ele tira uma foto, organizando aqueles materiais de uma forma que eles são organizados sempre por cores. Então, vários objetos da cor azul, vários objetos da cor laranja, vários objetos da cor vermelha, assim por diante. E aí depois ele vai construir um lustre ou vai construir algum outro objeto com a união de todos esses materiais. Um desses materiais, um desses objetos que ele constrói, que eu vou colocar a imagem em algum lugar, pra cá, em algum lugar. Vai ter essa imagem. É um grande globo, sabe aquele globo de discoteca? Pronto, é um grande globo, esse globo de discoteca, com espelhos retrovisores quebrados. Tudo que ele encontrou no litoral, todo o material que ele se utiliza para construir suas obras de arte são aqueles materiais que são jogados no litoral, jogados nas praias. Então, pare para pensar o seguinte: você está lá andando na orla de Aracaju, andando na praia, lá esperando tomar um banhozinho de mar, pular, fazer seu splash, pá, e aí de repente você se bate com um óculos de sol quebrado, um sombreiro quebrado, uma cadeira, uma pá dessas de brinquedo, um baldezinho e tal. E aí vai pegando todo esse material, vai retirando todo esse material de lá. Muitos desses materiais são esquecidos simplesmente, outros a pessoa deixa ali na areia e aí a maré subiu, acabou levando, eles perderam e tal. Outros é porque o pessoal é sacana mesmo, vai simplesmente chegar e jogar e aí joga lá pra simplesmente sujar a praia, né? E aí o que o Heigarth faz é pegar esses materiais. E é muito interessante você chegar o nível que chega a consciência, ou a falta de consciência das pessoas. Você vai pegar espelhos retrovisores quebrados, vidro quebrado, o pessoal chegar a pisar, feriu o pé, arrancou o pé, morreu. O cara simplesmente vai pegar, vai retirar essas coisas do litoral, da praia, para poder montar esse globo, né, de discoteca. Então, para vocês verem como é essa ideia da ressignificação desses materiais, né? Mas que são materiais que poderiam muito bem não estarem nesses locais, não deveriam ser descartados nesses locais. Passando para a página seguinte, na página 46, a gente vai ter um trabalho de um fotógrafo chamado Chris Jordan, que no atol de Midway, no norte do Oceano Pacífico, onde encontrou milhares de albatrozes mortos. Essa imagem é da página 46. Essa imagem da página 46 aí é uma imagem que pode chocar bastante, porque você vê um pássaro morto, simplesmente, com algumas penas em volta e tal, e muito material, muito lixo dentro dele, né? Claro que isso aí é uma montagem artística, mas é algo extremamente crítico. Ele não pegou um albatroz, não cortou o bichinho lá, não abriu ele e foi retirando esse material de dentro. A crítica que ele faz é justamente que muitos desses albatrozes que são encontrados mortos nessa região, no atol do Midway, eles, dentro do estômago deles, vai encontrar diversos desses pequenos objetos que
acumulados, eles comendo e tal, vai acabar sufocando, vai acabar matando eles, né? A gente vê muito isso acontecer. A gente sempre ouve histórias que acabam falando sobre isso, né? Do que o peixe ou algum pássaro vê aquilo brilhando na água, vê aquilo brilhando na terra, eles simplesmente vão chegar, abocanham. Por quê? Porra, se tá no mar, deve ser alimento, né? Pelo amor de Deus. Os bichinhos não vão saber que um idiota chegou e simplesmente, opa, vou jogar isso aqui no mar porque eu sou idiota. Não, né? Infelizmente não tem como eles distinguirem isso. Então o correto é não sujar o mar, viu? Mas enfim, os pássaros tinham ingerido grande quantidade de lixo plástico disperso no Oceano Pacífico. Aí na fotografia, albatross filled with plastic, falando em inglês, né? Albatross. Albatrozes cheios de plástico. De uma série realizada nessas ilhas, o fotógrafo alerta para a ameaça que o lixo industrial representa para o ambiente, os animais e o próprio homem. Em um vídeo ele afirmou, tal como o albatroz, os seres humanos não têm mais capacidade de discernir o que é nutritivo do que é tóxico para as nossas vidas e nossos espíritos. Olha que interessante você parar para pensar assim, sobre o tipo de crítica que ele faz aí. O que é que a gente está levando para dentro de nossas casas? O que é que a gente tem comido que é nutritivo ou que não é? Aí a quantidade de produtos enlatados que nós comemos, a quantidade de produtos industrializados que nós comemos, a quantidade de produtos a quantidade de produtos que que vem do campo, que a gente imagina que pelo menos seriam produtos bons, saudáveis, mas que estão lá banhados em agrotóxicos. Quando você para pensar que muitos desses, que são cancerígenos até, acabam estando na nossa mesa, no nosso prato todos os dias, faz com que a gente realmente passe a se questionar sobre o que é que a gente está comendo. Será que somente esses animais, a partir do momento que estão morrendo por conta desse lixo industrial que acaba caindo no mar, que acaba estando em locais que eles passam, que eles costumam se alimentar, será que somente eles estão sofrendo com isso também? E a gente, se não tiver noção, se não tiver essa capacidade de começar a discernir aquilo que é bom e que é ruim para a nossa alimentação, para o nosso corpo, para a nossa alma, será que a gente não pode acabar terminando como eles? Claro, com suas devidas proporções. Mas no final das contas a gente está também se intoxicando, se intoxicando o tempo todo através desses alimentos que são industrializados, que muitas vezes a gente não faz a mínima ideia do que é que a gente está comendo, o que é que tem ali dentro daquele alimento, né? Então, tudo esse trabalho do Chris Jordan, ele vai trazer justamente a tônica desse questionamento sobre o que é nutritivo, o que é que a gente está comendo, o que é que tem ido para, o que é que tem se tornado o alimento desses bichos, desses animais que estão morrendo tanto, e como é que isso também tem interferido nas nossas vidas, verdade? A gente pula aí lá para a página 48, que vai dizer o seguinte: Mineiro Getúlio Damado é um artista que trabalha com sucata. Getúlio recolhe todo tipo de objeto descartado pela população, como tampas plásticas, pedaços de madeira, brinquedos, e a partir desse universo variado, recria objetos cheios de significado. Seu ateliê é um bondinho estacionado na ladeira de Santa Teresa. Vocês vão ver a imagem aqui. Vai ter em algum lugar essa imagem. Pronto. Vocês vão ver essa imagem, é um bondinho bem bonitinho, um amarelinho assim e tal. E aí nele tem vários objetos que são construídos por ele através desses materiais reciclados.
esses materiais recicláveis, reciclados. E o que nos leva a pensar também sobre o quê? Ele vive em Santa Teresa. A gente para pensar sobre essas comunidades mais pobres, não somente no Brasil, mas no mundo inteiro, em que muitos dos primeiros brinquedos, o primeiro brinquedo de muitas dessas crianças que fazem parte dessas comunidades mais pobres, acaba sendo de material reciclado. É um caminhão cujas rodas são tampinhas de refrigerante e ele é feito com a caixa de sapato e um acordeão barbante que é preso, que aí faz com que ele corra. Ou então uma boneca que tem um vestido feito com uma garrafa PET que é toda desfiada. E então esse trabalho do Getúlio Damado, ele faz com que a gente consiga enxergar essas novas possibilidades também através desses materiais que são reciclados. E passa a se questionar, pô, existe gente com muito e outras com tão pouco. E aí uma criança que geralmente se esbalda com uma boneca comprada de 300, 400, 500 reais numa loja aí grande, e de repente aquela criança que vive numa dessas comunidades e ela não tem acesso a esses brinquedos mais bem elaborados, ainda assim ela consegue aproveitar um pouco dessa sua infância através desses brinquedos que são construídos simplesmente com materiais que, se você for juntar um outro, vai, sei lá, custa o quê? R$ 2, R$ 1. Material que é encontrado na rua, material que é encontrado no lixo de nossa casa. De repente, esse material ele é capaz de se transformar num brinquedo que pode simplesmente mudar a infância de uma criança que nunca teve algo daquele jeito, e de repente você tem a possibilidade de construir isso para ela. O Getúlio Damado ele fez isso. Claro que os objetos artísticos que ele trabalhou são muito mais para uma exposição do que para distribuir para as pessoas, mas é uma forma da gente poder fazer esse tipo de questionamento sobre as novas utilidades, as novas utilizações para esses materiais, né? E aí tem a foto mostra a obra Zeferino abismado com o conforto da cidade grande, que segundo Damado representa ele mesmo há 45 anos, quando pôde usar pela primeira vez um vaso sanitário ligado à rede de esgoto. Olha que parada sensacional. A gente não tem muita noção disso porque, claro, a grande maioria de vocês vai estar acostumada a chegar em casa, tem lá o vaso bonitinho, pá, não sei o que, ó, fechou a porta, deu aquela cagadinha, pronto, ó, puxou a descarga, pô, lindo, maravilhoso. Mas aí o Damado, que ele tem o quê? Nascido em 55, tem, não sei calcular, 65 anos. E aí, somente há 45 anos atrás, ele já com 20 anos, ou esse livro é um pouco mais antigo, mas digamos ele com seus 18, início da vida adulta, é que pela primeira vez ele pôde se sentar no vaso sanitário que era ligado a uma rede de esgoto. A noção, a gente acaba não tendo muita noção desse tipo de coisa assim, mas o quão isso é importante para ele, o quão isso mudou a forma dele de enxergar essa realidade, o qual ele vivia antes e que ele pôde ter a chance de conhecer já no início de sua vida adulta, né? Então, o trabalho feito de embalagem de plástico leva-nos a refletir sobre o preço pago pelo conforto da vida moderna. Então, aí a gente tem, a gente vai finalizar por aqui com essa parte do trabalho do Getúlio Damado. Vocês vão ver algumas imagens, outras assim, falando um pouquinho disso que a gente falou nessa aula aqui agora. E é interessante a gente parar sempre para poder olhar, ter esse olhar um pouco diferenciado em relação a esses materiais que muitas vezes estão dentro de nossas casas e que podem
e devem ser reaproveitados. Se não a gente próprio, mas pelo menos separar bonitinho, tal, para que esses catadores de recicláveis, essas pessoas que trabalham com isso, possam dar uma destinação correta para elas, né? O se importar com o meio ambiente também é isso, e a produção da arte, a ligação entre arte e sustentabilidade, arte e materiais recicláveis, tal, é uma das formas de a gente poder enxergar como a arte consegue sobreviver com pouco, com pouca coisa, mas que traz um significado muito grande para a vida de muita gente, não é? Então, é por aí, valeu, galera, deixa o like, não precisa deixar like não. Ou eu posso cobrar depois para dar alguns décimos a mais, ou tirar, né? Brincadeira. E bebam água, tá? Importante. Lave as mãos com água e sabão. Tchau.